E o pior não é nada. Posta deitada na cama e ainda coloca lá, na minha cama. Não foi encoberto, eu confessei um pecado, eu lidei com esse problema. Não, você precisa falar. E quando eu fui falar, e o que eu imaginei? Pronto, agora minha vida vai estar acabada. Eu me vi mais amada do que eu imaginava. Eu tirei um peso das minhas costas. Eu detonei, me detonaram os cantor, pregador. Hoje ela não é mais nada. E Deus acabou, tirou a capa dela. E ficava, como diz, nos altares, detonando igreja, falando mal da obra de Deus. Crente ligado, surge agora um vídeo da bispa Isa Reis com dor na consciência de ver o seu ex com outra mulher. Surge também um vídeo onde o pastor Ezequias Silva acaba trazendo grave denúncia. Corre pra ver esse vídeo, crente ligado. Já senta o dedão no like e saia atropelando Satanás. Sai da frente, Satanás! Para quem não se lembra da bispa perigosa, essa é a Isa Reis que pregava contra o pecado nos púlpitos das igrejas, denunciando mesmo as práticas pecaminosas. E o pior não é nada. Posta deitada na cama e ainda coloca lá, na minha cama. Com a metade do lençol cobrindo o colo. Esses dias vi por acaso umas irmãs que diz que tem ministério. Numa clínica de estética, cobrindo só aqui, me cuidando. Templo do Espírito. Templo de quem? Templo de quem? O templo do Espírito Santo é jardim fechado. Porém, o que ninguém esperava é que ela estava pregando grávida, e o que acontece é o seguinte: o bebê que estava em seu ventre estando pregando nos altares era fruto de um adultério. Aí, crente ligado lascou tudo, ela teve que vir a público confessar o pecado. Eu aprendi que um erro não é uma vida errada. O erro não me define. Eu tô aqui para dizer para vocês que eu de fato tive um momento muito ruim e que não há méritos. Mas eu vou dizer a você, com toda tranquilidade, embasada no evangelho verdadeiro, eu pequei. Eu errei, eu falhei, mas é embasada nesse evangelho verdadeiro, de que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, é que eu estou aqui. Crente ligado, a coisa aqui tá ficando feia de novo pro lado da bispa perigosa. O negócio é o seguinte, ela saiu em um podcast dando a entender que ela se arrependeu. Mas há grandes controvérsias na sua fala. Essa bispa distorceu muitas coisas. Assista o vídeo minuciosamente para você pegar todos os detalhes. Você falou que a sua mãe passou por um preconceito, né? Quando ela teve esse filho que não era esperado. Como que foi pra você quando passou por um divórcio, que também é uma coisa de muito preconceito, e você na igreja como uma figura importante ali, não era uma pessoa que não estava em evidência, né? No caso da sua mãe nem tinha as redes sociais, né? Você ainda foi com esse boom todo de redes sociais. Conta um pouco pra gente. Olha, eu acredito que não foi tão insuportável, porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. E quando eu digo grande, é na proporção, não de número de pessoas, mas eu digo de preparo. De amigos, a terapia e pastores. E meus filhos. Porque quando a gente começou a ter crises, algumas coisas eu já comunicava para eles. Então a gente tinha uma conversa ampla sobre isso. Com as matérias, algumas coisas dificultaram, porque eu tenho uma Isadora que é pequena, então ela sabe ler. Agora eu deixo ela ver algumas coisas nas redes sociais. Então gerir as mentiras foi muito difícil. Eu olho para as redes sociais hoje, os youtubers, por exemplo. A justiça tirou 40 vídeos, 10 canais foram tirados do ar, porque eles mexeram com os meus filhos. Do divórcio foi ver que o ataque foi contra os meus filhos. E para mim suportar isso foi muito, muito difícil. Então eu precisei desses amigos, eu precisei de pastores, eu precisei da terapia. Porque administrar as mentiras. Porque as pessoas vinham conversar comigo como se fosse verdade. Ah, você divorciou por causa disso? Eu não. Porque eu fiz um vídeo nas redes sociais assumindo que um dia eu pequei. E foi sob a pressão do meu antigo líder, porque ele disse, você precisa fazer isso, porque você é artista. Enquanto você não admitir, as pessoas não vão te deixar em paz. Mas, gente, foi outro contexto, um outro momento da minha vida, isso está mais do que resolvido. Não foi encoberto, eu confessei um pecado, eu lidei com esse problema. Não, você precisa falar.
E quando eu fui falar, e o que eu imaginei? Pronto, agora minha vida vai estar acabada. Eu me vi mais amada do que eu imaginava. Eu tirei um peso das minhas costas de, entre aspas, uma certa idolatria de perfeição sobre quem prega. Como se você fosse infalível. Então me libertou. Claro que essa não foi a razão do divórcio. Nós tínhamos outros problemas que não foram administrados de forma correta. Então, ter atravessado essa fase difícil, até chegar ao divórcio que eu não queria, porque eu realmente era muito apaixonada pelo pai dos meus filhos. Conheci ele, eu tinha 16 anos. Foram 22 anos de história. Então eu não banalizei o divórcio. No momento da crise, que eu não sustentei minha integridade, eu fui até ele para confessar, pedir perdão para a igreja. Eu fiz o caminho que eu entendi que eu deveria fazer. Aí, de repente, a internet troca tudo, coloca como se tivesse sido naquele momento. Então eu tive que sair um pouquinho, respirar fundo, administrar meus filhos e as informações que eles tinham, para que eles não misturassem com o que alguém estava falando na internet. Então, administrar isso não foi brincadeira, não. Eu, sinceramente, hoje, depois que passou quase 4 anos, que eu olho de longe, fico, meu Deus, que eu sobrevivi. Você tem um número muito expressivo de seguidores nas redes sociais, são mais de 1 milhão de pessoas te seguem, te acompanham. Você prega muito, você ministra em vários lugares, e você sente que ainda hoje existe algum tipo de resistência quando você chega nas igrejas, das pessoas que conhecem justamente essa parte da sua história, ou você acha que isso as pessoas entendem de uma forma melhor? Eu não sinto resistência, porque quem me convida consciente. E a melhor parte, consciente do que eu falei, não do que disseram. Então eu não posso reclamar, não, de verdade. Mesmo porque ao longo desses anos eu consolidei uma história. Eu não chegava na igreja só na hora de pregar, isso fez toda a diferença. Eu fiz alianças. Então, as igrejas que eu volto hoje, ou as que me convidam, a maioria dos líderes me dizem a mesma coisa. Você é muito humana. Que bom perceber que a graça, de fato, é viva em você. Eu tive uma indisposição uma vez numa agenda, porque tinha um desses pregadores conhecidos, e aí ele quis gerar uma situação bem com uns daqueles da inconformidade, né? Como é que pode estar de pé? Então eu entendi o lado dele, falei, cada um entrega mesmo o que tem, tá tudo bem. Mas sobre as igrejas locais, eu não posso reclamar, não. Eu acho curioso, assim, às vezes até um pouco absurdo, né? Que tratam os pecados como se esse pecado aqui é pior do que o seu, né? E na verdade, pelo menos eu entendo que a consequência de um pecado pode ser mais grave do que o outro, mas não é que existe pecadinho, pecadão, né? E tratar, assim, o divórcio, não, meu Deus, essa mulher nunca mais pode subir no altar, meio absurdo isso, né? Chega a ser cruel. Sim. Porque assim, até que chegue no divórcio é uma jornada. Então eu nunca banalizei. Porque, de fato, eu levo a família a sério, né? E até as declarações que eu fazia, né? Que muita gente brincava, nossa, mas você... Mas é verdade, era fato. Tudo bem, não deu certo. Hoje, graças a Deus, ele casou, tá bem. A nossa vida seguiu. Porém, na questão do contexto igreja, eu fui muito acolhida e cuidada pela minha igreja. Amém. E uma das coisas que meu pastor me disse foi, Isa, segue sua vida, hein? Ó, se alguém vir, ele ainda brincou, né? Porque divorciou. Minha filha me deu alguns conselhos e segue sua vida. E é o que de fato eu venho tentando fazer. Então não, é o que eu tenho feito, seguido a minha vida. Então, as igrejas que me recebem sabendo, mas, assim, eu repito, o que eu consolidei antes é muito forte. Amém. Fala pro pessoal, né, que quando quiser julgar alguém que pecou no passado e teve a vida restituída, é só lembrar da história de Paulo, o melhor exemplo que a gente tem. Verdade. E Pedro, né? E foi recorrência. Não vou nunca, jamais. Pois é. E é bom lembrar do exemplo de Jesus, que Jesus não pediu um relatório. Me explica. Negou por quê? Fingiu que não me conhecia por quê? Foi com quem? Foi onde? Não. Jesus viveu o processo com Pedro lá e depois perguntou, você me ama? Eu te amo, então você vai amar pessoas como eu tô te amando aqui. E a pastora é aberta para um novo relacionamento? Como que você... Tinder! Brincadeira. Hoje sim, mas eu confesso que eu precisei de um tempo, até para entender por que é que eu permiti que algumas coisas acontecessem comigo. Eu demorei para ter consciência de algumas coisas que eu não precisava, que eu não merecia. Então, como é que eu ia me envolver num novo relacionamento sem ter consciência de como foi que eu cheguei ao divórcio, sabe? Eu precisava dessa jornada. E não é uma jornada da noite pro dia. Então, hoje, realmente, não é bom que ninguém esteja só. Meus filhos me incentivam pra caramba. Ô, mãe, sai! Vai conhecer gente, eu tenho a calma. Aí, meus amigos mesmo, minha filha, olha, gente, tenha calma, vai acontecer. Gente, de verdade, eu acredito que é como tá escrito. O Isaac acha a Rebeca, o Boaz encontra a Ruth, o Salmão acha a Raabe. Então, alguma coisa um dia, em algum momento vai acontecer. Agora, crente ligado, é o seguinte, o Ezequias Silva saiu falando umas coisas sobre a bispa perigosa e isso está dando no que falar nas redes. E pra vir pregar no altar. Dou não, meu irmão. Não precisa de ninguém, como diz famoso, para lotar a igreja, não. Precisa da graça de Deus. 8.000 depende do lugar. E ainda passagem para ela, para mãe, para o cachorro, para o gato. Tô falando. Eu tô dizendo que eu tenho aqui.
Vai eu, mamãe, minha sogra, porque minha sogra que cuida dos gatinhos, e os gatos tem que ir, os gatos não ficam em casa. Gato vai pregar aqui ou ela? É um bando de exploradores de fé, bando de lixo de altares. Culpado é as igrejas que pagam, entendeu? Essa cambada imunda, entendeu? E ainda ficar usando o altar para falar mal de igreja, querido. Falar mal de cura, milagre, libertação. Falar mal da presença do Espírito Santo e dos profetas de Deus, que Deus usa ainda na terra. Toma vergonha, menina, vai te converter. Tu pensa que esse cabelinho seu aqui, como essa saiona arrasta no chão, engana Deus? Tu não engana não. Engana não, tua capa vai cair, Deus já me mostrou já. Já mostrou o enrosco que vai estourar de tu aí, pode aguardar. Deus já me mostrou já, filha. Vai cair na internet, marque bem. Vai cair toda a tua sujeira na internet, viu? Pode aguardar a sua pregadorzinha, tá? Da mesma forma que Deus derrubou aquela, que eu não vou citar o nome. E quando eu profetizei na igreja lá embaixo, que a capa dela ia cair, porque ia aparecer escândalo dela, de filho que não era do casamento, de uma pregadora que era aí, não sei o que, Reis aí, entendeu? Que eu não vou citar o resto do nome, tá? Que eu detonei, me detonaram os cantor, pregador. Hoje ela não é mais nada. E Deus acabou, tirou a capa dela. E ficava, como diz, nos altares, detonando igreja, falando mal da obra de Deus. Deus rebentou. A tua capa vai cair. Deus vai mexer e vai soprar o teu nome, mas de forma diferente. No meio da sujeira, Deus vai soprar. E tu vai ver o que o teu nome vai virar. Não vai prestar nem para ficar na lata de lixo da tua casa. Pode aguardar. As pregadorinhas aí que fica aí, entendeu? Mas fica com uma vida de prostituição, de conversinha em WhatsApp com outros homens casados, e vem querer falar mal da noiva de Cristo. Não é só daqui não, de todas. Da onde milagre acontece, Deus faz coisa, prodígios e maravilha. Tenta convidar para ver se ela vai de graça na tua igreja. Tenta, liga, eu dou o contato dela e tenta ver se ela vai. Pega esses pregadores, esses cantores, essas pregadoras, essas missionárias famosas e tenta para ver se eles vão só pela passagem. Duvido. Tenta fazer igual o pastor Ezequiel faz, igual alguém me liga, é só passagem de volta e acabou e pronto. Importante a obra de Deus ser feita. Duvido que eles fazem isso. Faz nada, rapaz. Aqui, querido, tem vez não. É crente ligado, a coisa ficou feia mesmo. Quero saber aqui o que você pensa de tudo isso aí. É coisa de doido mesmo essa bispa perigosa. Coloque aqui a sua opinião nos comentários. O pastor virava para mim na igreja e falava: Tom, você tem que ficar ligado nas oportunidades que Deus coloca na sua vida. E é massa porque o próprio canal se chama Crente Ligado. Então fica ligado aí, tá? Eu sou o Tom Dimas Torres, essa é minha esposa Natália. E nós temos vagas de trabalho para você. É sério. Inclusive, se você hoje está buscando uma oportunidade de trabalho ou algo para aumentar a sua renda, fazer uma renda extra, você sabia que você pode trabalhar em casa? É sério. E quanto que a pessoa pode ganhar? A pessoa pode ganhar de R$ 1.200 a R$ 3.000 por mês, ou podendo fazer mais que isso. Sim, e se você tem interesse nessa grande oportunidade, você pode fazer o seguinte: clica no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo. Você vai chamar a gente aqui no WhatsApp, eu vou explicar para você como funciona e vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas para você começar essa semana a entender como você pode fazer uma renda extra de 600 a R$ 1.000. Olha a quantidade de pessoas que já estão fazendo muito mais que uma renda extra e a gente está a fim de ajudar você. Clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp que eu estou te esperando.